dia. Bom, meu nome é Antônio Napoli, sou sócio da Kaiser Associates, que é uma consultoria internacional que tem mais de 30 anos e está no Brasil desde a década de 90, e sou diretor executivo de uma fundação que se chama Fundação Brasil Meu Amor, é uma jovem fundação. Além disso, sou professor do MLG, dou a cadeira de resolução de problemas complexos e faço palestras e ajudo outras organizações sempre a enfrentar o dia a dia dos problemas complexos. Bom, tem problemas simples, tem os complicados e tem os complexos, né? Os simples são problemas que você vai encontrar a solução pronta, você não precisa nem raciocinar muito, muita gente já se enveredou nesses problemas, eles têm poucas variáveis e são problemas que você encontra a solução pronta, você compra ela ou você contrata alguém que já passou por essas situações e consegue resolver. Os complicados são problemas, na verdade, a junção de problemas simples, em que aumenta o número de variáveis. Talvez você nunca tenha visto uma solução que combinasse todas aquelas variáveis, mas não é tão difícil você encontrar alguém para te ajudar ou a resposta a um determinado tipo de problema. Já os complexos são problemas que você nunca viu antes, que você não tem um modelo ou uma solução pronta. Existe um infinito número de variáveis, elas estão todas interrelacionadas, e quando você vai resolver um problema complexo, você tem um grande problema. Não existe uma solução pronta ou uma solução ótima. São problemas que a gente chama sistêmicos. Quando você começa a resolver um aspecto do problema, ele gera um novo problema. Basicamente é como o trânsito numa cidade como São Paulo, numa cidade como a cidade do México. Você quer resolver o problema do trânsito da marginal, você lida com algumas variáveis, mas ao mesmo tempo que você resolve um pedaço do problema, você transtornou os problemas em todas as outras vias de transporte. Então um problema complexo, ele é um problema que nunca vai encontrar uma solução ótima e definitiva. Ele é um problema vivo, dinâmico, constante, em que você tem que lutar o tempo todo para tentar encontrar soluções para parte desse problema, e assim que você resolve, nascem outros problemas e sistematicamente você tem que ir lidando com eles. Isso é um problema complexo. Quando você tem um problema simples, você pode comprar um método, você pode contratar alguém que já resolveu ele várias vezes. Quando você tem um problema complicado, você também pode unir 2, 3 pessoas ou usar alguns métodos que já resolveram esses tipos de problema. É só uma questão, às vezes, de arranjo no tempo e no espaço. Quando você tem um problema complexo, você não tem uma solução pronta. E por mais que você acredite que a tecnologia, às vezes, deveria trazer uma resposta, ela nunca traz. Então, o principal insumo para poder resolver um problema complexo é gente capacitada para pensar caminhos para resolver. Na área pública, isso ganha uma dimensão muito maior, porque, em geral, a escala da área pública é muito maior do que a escala da área privada. Então, para resolver um problema complexo na área pública, você precisa de gente. O principal elemento que você tem é gente preparada, e quanto mais gente com visões diferentes sobre o problema, melhor, porque você consegue fazer com que essas pessoas vejam determinados aspectos que não eram vistos antes. Mas tem uma grande questão quando você fala de gente. Se essas pessoas não tiverem um senso de propósito, se elas não tiverem uma determinação interior muito maior, você não consegue resolver. No setor privado, um gestor, ele está motivado pelo resultado que ele vai dar econômico, no lucro, bônus dele, salário, promoção. No setor público, essa não é a dinâmica. Então, basicamente, você tem que ter servidores que têm um senso de propósito muito maior do que um retorno econômico-financeiro, ou um retorno na base do desejo ou do poder. Tem que ter gente realmente que se sinta muito bem em se envolver para resolver um problema que praticamente ninguém gosta ou ninguém quer resolver. Então, na liderança do setor público, você precisa ter gente que sonha, gente que tem um senso de propósito, fora a capacitação e a diversidade de visões. Bom, quando um problema é complexo, você não tem uma fórmula mágica. Você tem que ter gente com um conjunto de capacidades. E essas pessoas com um conjunto de capacidades vai fazer uso de vários recursos que podem estar disponíveis. Existe uma ilusão de que, por exemplo, fazer um uso extensivo de dados seja suficiente. Ou usar muita tecnologia, muito TI, muita observação, o Big Data que o pessoal fala, como se isso fosse resolver. De fato, isso pode ajudar, mas isso não resolve, porque um problema complexo não tem uma solução pronta. Então, quanto mais coisa você envolver no processo, melhor. Se você tem acesso a dados,
Se você tem uma forma de capturar informações para poder fazer uma análise estatística ou quantitativa, ótimo, isso vai ajudar bastante. Mas talvez o elemento mais importante seja a experiência de outros profissionais, que ao lidar com um problema parecido, como que eles poderiam abordar. O principal ativo na solução de problemas complexos chama-se experiência humana. E a experiência, em geral, ela está documentada, ela existe em forma de método, mas ela está dentro da cabeça das pessoas. Então, um dos instrumentos fundamentais para você poder ter sucesso na resolução de problemas complexos é acessar gente experiente. Gente que tem capacidades ou tem uma experiência acumulada, que já errou bastante e acertou algumas das vezes, para poder compartilhar com você essa experiência e pensar e raciocinar junto. É a grande força da experiência humana, é ela que ajuda a resolver os problemas complexos. Bom, como eu havia falado, para resolver um problema complexo você precisa de gente com propósito. E gente com propósito só existe com um propósito maior se são pessoas conectadas com o seu sonho de vida. Existe uma grande diferença entre um desejo, algo que você gostaria de obter, e o seu sonho. O desejo, em geral, é material e é um tipo de conexão que você faz com algo que lhe falta. Então, quando eu aplaco um desejo, em geral, meu desejo vai embora e eu perco a minha motivação até o nascimento do próximo desejo. Já o sonho de vida é algo que você construiu muito cedo na sua formação e, em geral, isso aconteceu em momentos de grande impacto na sua vida, onde você desejou, naquele momento, que o mundo fosse diferente, você imaginou um mundo melhor. E você imaginou com tanta intensidade que você acaba construindo o que a gente chama de um sonho de vida. É algo que você quer ver acontecer na realidade, que não é só para você, que vai além de você. Normalmente o sonho de vida ele é construído em momentos muito difíceis, o que eu chamo do pior ou dos piores dias da sua vida. São dias em que você passou por um grande impacto emocional e você sonhou com um mundo completamente diferente daquela situação que você estava vivendo. Depois, ao longo da vida, isso vai ficar bastante diluído, né, dentro de qualquer pessoa, mas você pode ver que tem coisas que você quer atingir na sua vida e que, se você atinge, te dá uma satisfação e isso faz parte do seu sonho de vida, você nunca para de procurar isso, mesmo que você já tenha experimentado uma vez. É diferente do desejo. O servidor público, na sua essência, tem um nome: servir. Servir é cuidar das pessoas para que elas possam desenvolver, oferecer o seu melhor. Existem, óbvio, servidores públicos que escolheram a carreira pública por conta da segurança, a aparente segurança que ela pode dar, mas existe um bom contingente de pessoas, de servidores públicos, que estão na carreira porque elas querem um mundo diferente, elas têm um senso de propósito. Conversando, entrevistando um conjunto de servidores públicos e perguntando assim, quantos são, como que é um servidor público com um sonho, com um propósito. O que eu ouvi é o seguinte, que tem 20% do total de servidores públicos que tem esse sonho de forma muito explícita e trabalha ativamente para isso. 70% de pessoas que esquecem um pouco do seu sonho de vida, ele está lá e vão se frustrando e tocando a vida na área pública com um pouco de morosidade, às vezes dúvida se está no caminho certo, e 10% de pessoas, como em qualquer outra organização, que estão desalinhados. Então, quando a gente fala em problemas complexos na área pública, a gente está falando de problemas de grande magnitude, grande impacto na vida das pessoas. E o melhor líder para poder lidar com situações como essa são pessoas que têm uma conexão com o sonho, com um propósito maior. Se você tem um grupo ou uma equipe que não está em conexão, o primeiro passo, a primeira ferramenta que é fundamental é despertar de novo nessas pessoas sua conexão com o sonho de vida, com o propósito de melhorar a vida não só de si mesmo, mas principalmente a vida das outras pessoas, porque isso que é ser servidor público, é cuidar das pessoas deliberadamente. Né? Você paga um preço por isso. O servidor público, quando ele escolhe a carreira pública, ele escolhe cuidar do bem comum. E escolhendo cuidar do bem comum, ele se desconecta um pouco do bem privado ou das suas necessidades, digamos, materiais mais imediatas. Precisa ser vocacionado para ir para a área pública. Se você está indo motivado por poder, por ficar rico, por questões materiais e pelo desejo, é melhor você ir para o setor privado, que lá os incentivos são mais alinhados a isso. Na área pública, não. Bom, como eu havia falado, se você é líder na área pública e lida com pessoas, a primeira coisa que você tem que fazer é poder contar com um time de pessoas que estão fazendo, ou que têm uma energia própria, que têm vida própria,
onde você só ajuda elas a realizarem o seu trabalho. Se você tem uma equipe grande, você precisa conseguir olhar para cada membro da sua equipe, identificar nele, ou pelo menos estimular, que ele entre em contato com o seu sonho de vida, com aquilo que seria o seu maior propósito. Se você tem um conjunto de pessoas com você com um propósito maior, e com uma conexão muito clara com desenvolver um mundo melhor, com um papel de servidor público na forma como eu falei anteriormente, você tem uma equipe que tem muito mais energia e que realiza normalmente muito mais do que uma equipe que é motivada só por desejo, só por um incentivo econômico, só pelo poder. Quando você entrevista jovens que estão à busca de emprego, tanto na área pública quanto na área privada, quase que 100% deles colocam como o primeiro item relevante na escolha de um emprego ou de uma função o sentido maior, o propósito daquilo que eu estou fazendo. Salário, para você ter uma ideia, chega a ser a terceira ou quarta variável relevante para ele. Então, as pessoas, elas realmente querem uma clareza de propósito naquilo que estão fazendo. E se você é líder, você tem que deixar isso muito claro. A pessoa tem que entender, ela não está pondo um tijolo na parede, ela está construindo uma capital, por exemplo. Quando você pega um conjunto de candangos, que são pessoas que ajudaram a construir Brasília, o orgulho que essas pessoas têm, a sensação de honra que essas pessoas têm, é porque elas ajudaram a construir uma capital de um país continental, e elas se sentem muito honradas em fazer isso, e elas colocaram muito mais energia do que uma pessoa que não tem muita conexão com um propósito maior. Se ela acha que a vida dela é só pôr tijolo na parede, ela perde boa parte da motivação e boa parte da conexão com o seu sonho de vida. Então, pergunta para você que é líder. O teu grupo tem claro qual é o sonho de vida individual e qual é o sonho de vida coletivo deste grupo, desse departamento, desse agrupamento de pessoas? Tem que responder isso para poder ser bem sucedido. Bom, você já fez essa etapa, então, de acordar dentro das pessoas ou estimular que elas busquem dentro de si qual é o sentido maior do que elas estão fazendo. Além disso, você conseguiu identificar um denominador comum entre essas pessoas. Elas têm um sonho de vida individual, ele é muito parecido com o sonho de vida, por exemplo, do seu departamento, da sua área, ou da atividade que você está realizando. Esse é o ponto inicial. Sem isso, você dificilmente vai ser bem sucedido. Aí, vamos para uma segunda etapa. Eu preciso construir relações de confiança. Porque a confiança é o único elemento que faz com que a gente trabalhe num pedaço da tarefa, tendo certeza que a outra pessoa, o meu colega de trabalho, os colegas estão trabalhando em outros pedaços do problema complexo e o resultado vai ser muito positivo. Para isso precisa construir confiança. Mas o que é confiança? Como que a gente pode traduzir confiança? Eu uso a seguinte fórmula. Confiança é igual credibilidade mais disponibilidade mais intimidade dividido pelo egoísmo. É uma equação muito simples. Então, quando a gente pensa em credibilidade, a gente tem que pensar assim. Uma pessoa que tem informação, capacidade técnica, se comporta como aquela profissão. Então, vamos imaginar que eu estou na área de saúde pública e eu tenho um grupo de médicos, enfermeiros e funcionários administrativos, por exemplo, que tem um propósito maior, o bem-estar coletivo da sua cidade. E aí você quer saber se você pode confiar no time. Então, vamos pensar nos médicos. Ele tem a credibilidade se ele fala como médico, se comporta como médico, estudou, tem uma formação super adequada, ele investiu na carreira dele, ou pelo menos nas habilidades, fazendo cursos, e aumentou a credibilidade dele. Essa credibilidade, ela não existe só pela formação, ela existe também pela forma como você se comporta, né, pela identidade, por como você se apresenta. Se você construiu isso, você tem credibilidade, a credibilidade, se ela é grande, a confiança é grande. Aí vamos pensar no segundo elemento, que é a disponibilidade. De que adianta um funcionário na área de saúde super competente, incrível, mas que não está disponível na hora que precisa? A disponibilidade, ela a gente pode traduzir ela como atenção. Eu tenho atenção para oferecer. Então, se você tem que contar com um médico num determinado momento, e ele é um médico, tem diploma, tal, aumentou a credibilidade. Mas vamos dizer que ele fale o seguinte: eu não posso te atender agora porque a minha carga horária é só de 4 horas e eu estou indo embora. Ele está dizendo assim para você: eu não estou disponível, ou eu não vou te dar atenção. Se você não está disponível, a sua confiança, a confiança em você vai cair. Então a disponibilidade é fundamental. Saber que eu posso contar com alguém porque essa pessoa está disponível aumenta em muito a confiança do time, ou a confiança entre as pessoas. Mas o que adianta você ser competente, né, ter diploma, você estar disponível,
mas você não consegue focar a atenção nas pessoas, que é o terceiro elemento que eu chamo de intimidade. Como que você pode cuidar de alguém se você não se dá o direito de entrar um pouco na intimidade desse alguém e compreender o que ele está passando, o que ele está sentindo, o que ele está precisando. Eu estou disponível, mas eu tenho que estar disponível integralmente, ou seja, eu tenho que focar, eu tenho que ser íntimo. Então imagine um médico que é competente, ele é crível, ele tem lá diploma, ele tem toda uma carreira formada, ele estava disponível para cuidar de um determinado paciente, mas ele mal olha para esse paciente. Ele trata um pedacinho só do paciente, que é o sintoma de uma doença. E quando, na verdade, num problema complexo, ou cuidar de gente, ou gente em geral, nunca é uma única pedacinho, uma única variável que é afetado por um determinado tipo de problema. Então, ele tem que poder olhar, sentir, conversar, compreender, estar disponível e entrar na intimidade dessa pessoa. Se essa pessoa está íntima, ela prestou atenção, ela focou e colocou atenção em você, essa pessoa aumenta a probabilidade de você confiar nela muito mais. Bom, mas de que vale todas essas três coisas se o objetivo final daquilo que você faz é atender só os seus desejos, que é o que eu chamo dividido pelo egoísmo. Se você faz isso para si só, para bater sua meta, para mostrar que você é um profissional excelente, você pode estar até ajudando as pessoas, mas em algum momento as pessoas vão perceber que você está focando só em você está focando só no seu trabalho, você está focando só no que você vai ganhar com aquela atividade. Nessa hora, se você, que eu chamo de egoísmo, se teu ego, se você é o centro de tudo, as pessoas perdem a confiança em você, porque elas sabem que no momento de necessidade, onde você vai ter que ir um pouco além, oferecer um pouco mais, ser um pouco mais generoso, você não será. Se um profissional, no entanto, você percebe a dedicação dele total a cuidar do outro, você percebe que ele realmente tinha competência, ele estava disponível, ele prestou atenção no outro e o foco era cuidar da pessoa, ou organizar o bem público, ou cuidar do bem público, independente do resultado que ele fosse ou não obter, isso faz com que a confiança aumente muito. Então, assim, quer aumentar a confiança que as pessoas têm em você, quer aumentar a confiança que o seu departamento, a sua área, sua diretoria, sua empresa, o seu setor tem para a sociedade, você vai ter que ter esses três elementos incentivados, que é a credibilidade, a disponibilidade e a intimidade, e você, acordando o sonho das pessoas, você reduz o ego, ou reduz a preocupação em si mesmo. E aí você reduz o egoísmo, em geral, a confiança aumenta muito. Isso é construir relações de confiança, pelo menos no mundo dos serviços e das relações entre pessoas. Bom, pensando um pouco exclusivamente no setor público e nos desafios que é lidar com gente. Em geral, o cidadão que busca o setor público, ele está precisando de ajuda, ou está precisando de algum tipo de assistência, ou está precisando de algum tipo de orientação. Ele está preocupado consigo mesmo nesse momento. E não tem como você evitar isso, porque ele conta, no caso do nosso Estado, do Estado brasileiro, que tem uma Constituição que a gente chama de cidadã, ele busca apoio em uma série de áreas, saúde, educação, emprego. Existe uma série de direitos do cidadão que ele vai buscar. De uma certa forma, um direito que ele tem, ele terá que buscar, mas ele tem que compreender também que ele faz parte de um grupo maior, que sendo cidadão ele faz parte de uma sociedade. E se ele consegue ser bem atendido por esse Estado, ele em algum momento tem que pensar também que existem outras pessoas que têm necessidades iguais. Os recursos de uma sociedade são sempre finitos, a gente não tem dinheiro sobrando para cuidar da saúde de todo mundo, a gente não tem dinheiro sobrando para cuidar da segurança ou da limpeza pública, a gente não tem dinheiro sobrando para cuidar de todas as demandas. E é o que eu chamo um pouco do chamado cidadão. Tem cidadão que eu chamo de cidadão máximo. Ele entende seu papel na sociedade, ele sabe que ele tem direitos, mas ele também sabe que ele tem deveres. Ele não joga o lixo na rua, é um exemplo meio batido, verdade, mas quando ele não joga o lixo na rua, ele evita uma série de consequências para a cidade, entupir o bueiro, você tem que contratar um monte de gente para fazer a limpeza pública que ele, cidadão, poderia ter evitado, e a gente rouba recursos, por exemplo, da saúde e da educação. Então, uma sociedade inteligente, ela tem um cidadão máximo, que é um cidadão que cuida das coisas, que presta atenção nas coisas. Se ele pode varrer a calçada, se ele pode ajudar a manter a praça em frente à casa dele limpa, ele faz isso. Porque fazendo isso, sobra recurso para as outras áreas em que ele não pode colaborar. Por exemplo, na área de saúde e na área de educação.
Se de um lado o cidadão tem os seus direitos, de outro lado ele tem deveres. Você, quando lida com gente no setor público, tem que ter isso muito claro. E tem que ajudar o cidadão a sair de uma situação de cidadão mínimo, que é aquele que fala assim, eu pago meus impostos e você tem que entregar serviços. Esse cara, que tem essa visão muito limitada do que é ser cidadão, ele vai exigir muito do Estado e vai dar muito pouco para a sociedade. Se você, que está atendendo gente, ajuda ele a pensar que uma pequena atitude dele, como não jogar o lixo na rua, pode ter uma séria implicação para a cidade como um todo, você ajuda ele a evoluir nesse processo também. E o Estado não precisa ser tão presente em tantas áreas. Ele vai ser nas áreas que a gente chama de bem comum, onde talvez só o Estado possa fazer bem o seu papel. Cuidar de gente envolve também ajudar que aquela pessoa que você recebe entender o que é bem público, qual é o seu papel relacionado a bem público e entender que esse cidadão sim tem os seus direitos, mas ele também tem os seus deveres e ajudar ele a evoluir nesse processo. Se cada cidadão que passar pelo serviço público, se cada cidadão que tiver um contato com o servidor público puder ter essa reflexão, que seja de 5 minutos sobre deveres e direitos, você ajuda a melhorar a situação para o serviço público em geral e você ajuda a melhorar a sua forma de trabalhar também. É um mantra que você vai repetir para você e você vai ajudar um cidadão a aumentar seu grau de consciência. Acho que isso é fundamental quando você está lidando com gente no serviço público. Bom, para finalizar, só resumindo quais são as ferramentas que você pode utilizar como servidor público para lidar com problemas complexos. Primeiro ponto, consciência de que um problema é complexo, que ele não tem uma solução pronta. Segundo ponto, ter uma equipe ou ter pessoas envolvidas para resolver esse problema que tem uma conexão muito grande com o seu próprio sonho de vida. Se você não fez isso, se elas não têm, gaste um tempo fazendo as pessoas refletirem no sentido maior, no propósito de ajudar a resolver aquele problema complexo. E aí vem as outras ferramentas, competência. Dizem que o inferno está cheio de gente bem intencionada e incompetente, e é verdade. Você tem que ter a clareza de algumas competências que você tem que ter para poder resolver. Dependendo da natureza do problema, você vai ter que chamar gente que tenha habilidades, ou que tenha competência, ou que tenha um histórico de realizações nessa área para poder ajudar. Só a boa vontade não vai resolver. Então, uma das ferramentas principais é um banco de dados com as pessoas que têm conhecimento e que tem um propósito, que tem um sentido maior naquilo que faz. Gerir pessoas, recrutar, selecionar, identificar pessoas que estão motivadas por um sonho, por um senso de propósito maior, é fundamental e são uma das principais ferramentas no setor público, que estão ligados à área de gestão de pessoas. E depois, se você está lidando com problemas complexos de fato, acesso à informação e a capacidade analítica, fazer um bom diagnóstico. E aí você pode usar todos os recursos tecnológicos que estão à disposição. Hoje, felizmente, se você não sabe um determinado assunto, você encontra uma formação na internet ou à distância, e se você não tem tempo para fazer essa formação, ou alguém da sua equipe fazer, você vai encontrar alguém que tem essa capacidade para poder fazer. Então, assim, a essência do trabalho da resolução de problema complexo é um conjunto de pessoas motivadas, com senso, um propósito maior, com um volume de competência considerável de experiência para poder lidar com esse tipo de problema. As ferramentas principais na resolução de problemas complexos passam na área de gestão de pessoas. E eu acho que isso é o fundamental dentro do processo. Bom, para finalizar, agradeço a paciência e a atenção de vocês. Desejo que vocês consigam fazer uso dessas poucas informações que eu passei para poder resolver os problemas complexos, e eles só se avolumam. A sociedade tem se tornado cada vez mais complexa, com mais variáveis envolvidas na solução de qualquer problema. Bom, boa aula, espero que vocês continuem acompanhando a gente nas próximas conferências. Até logo.